convidado do Câmara Entrevista de hoje é o advogado e recém-eleito presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé, a ACIBA, Frank Minotto Pereira. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Frank. Então, a gente quer saber um pouco mais da tua vida, da tua trajetória profissional, que fez tu chegar a essa missão tão relevante em Bagé. Então, nos conta um pouco mais aí da tua infância, da tua adolescência. Tu sempre morou aqui na cidade? Olá, Bruna. Tudo bom? Cumprimento aos espectadores aí da TV Câmara. Na verdade, eu nasci em Santa Catarina, em Araranguá, cidadezinha perto de 50 quilômetros de Torres. E vim para Bagé a primeira vez com minha família aos 6 anos de idade. Depois morei mais um tempo em Santa Catarina novamente e desde 2000 por aí eu estou em Bagé aí de forma definitiva. Vim para cursar a faculdade, né? E desde então cursei a faculdade de Direito e após o final da faculdade, um pouco depois, iniciei minhas atividades na ACIBA. E o que te faz admirar Bagé, ter escolhido essa cidade para viver hoje? Olha, sinceramente, né, eu vim em função da minha família e sempre digo que eu adquiri um grande gosto pela cidade, uma grande vontade de morar aqui. O que chama a atenção em Bagé no primeiro momento, pelo menos para mim, é todo o tradicionalismo da cidade, né? É difícil uma cidade ou uma região que mantenha as suas raízes, que mantenha a sua tradição de uma forma espontânea, de um dia a dia, né? O gaúcho aqui, ele é gaúcho mesmo, né? Durante o dia, no seu trabalho e tal. Isso foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. E a receptividade do povo, da população, um povo muito acolhedor, né? Eles são sempre muito próximos, né? Muito amigáveis. Então, foram alguns dos motivos aí que fizeram gostar da cidade e adotar essa cidade e estar aqui até hoje. E hoje tu atua como advogado, né? O que te levou a escolher o direito? Que tu disse que tu veio para a cidade para cursar a faculdade, né? O que te levou? Por que a opção pelo direito? Pois é. Minha família é tradicionalmente de empresários, né? Então, o caminho natural seria a administração até. Mas, até para fugir um pouco dessa sina assim, familiar, eu resolvi fazer direito. Na época, eu e meu pai, a minha mãe, as pessoas mais próximas de mim entendiam que era um curso que agregava muito para o conhecimento, né? Na verdade, todos deveríamos conhecer um pouco de direito, né? Isso até está comprovado no momento atual, né? Que direito é questão de cidadania. Então, foi mais assim por uma curiosidade, a princípio eu não tinha muita intenção de trabalhar na área, né? Depois, a partir do meio da faculdade, eu realmente fui tomando gosto pela coisa e resolvi ficar na área. Aí terminei a faculdade, já passei na OAB em seguida, comecei a advogar, aí foi tudo meio um pouco natural. Né? Estou aqui até hoje. Hoje tu trabalha no escritório de advocacia, então as coisas foram acontecendo naturalmente até chegar... Foram acontecendo. Quando eu terminei a faculdade, né, tirei a OAB, estava com a carteira ali, eu pensei, o que eu faço com isso agora? Guardo ou vou advogar? E aí teve um nicho assim, de mercado que eu consegui ingressar, né, e já consegui formatar uma clientela em seguida, até por questões familiares, dos negócios mesmo da minha família. Qual é a área do direito que tu atua? Eu atuo com empresas e produtores rurais, basicamente nisso, né, e toda a demanda que tem esse nicho de mercado. Né? Então, aconteceu naturalmente, eu fui me encaixando, as coisas foram dando certo. Quando eu vi, eu trabalhava com o pai na época, aí eu comecei a trabalhar meio período com ele, meio período advogando, e quando veio a advocacia tomou conta completamente. A ACIBA é uma entidade ligada ao comércio e à indústria, né? Como diz o próprio nome. Quando que esses assuntos passaram a te chamar a atenção? A ACIBA, na verdade, ela é ligada a comércio, indústria e serviços, né? Não está no nome, mas ela abrange essas 3 categorias, que é a categoria que eu incluo, né? Serviço. Na verdade, o meu interesse pela ACIBA era... Eu advogo para empresas e produtores rurais, né? Então eu tenho que estar perto dessas pessoas. O meu interesse na ACIBA, no início, foi isso aí. Ir para a ACIBA, ficar perto dos empresários, e eu também tinha muita vontade de conhecer bem os assuntos que são tratados na cidade, né? Os assuntos políticos, os assuntos empresariais. Então eu fui lá para estar bem informado, para estar perto das pessoas. Em seguida que eu me associei, em torno de agosto de 2011, se eu não me engano, eu assumi em seguida o jurídico da entidade, me envolvi com a reforma do estatuto e com algumas outras demandas que a entidade tinha na época, e aí foi acontecendo, né? Na época era o Valmor Corradini Júnior, o presidente, e em seguida assumiu o Cléo Coelho, aí ele já me convidou para fazer parte da diretoria, né? Bom, aí eu fui me envolvendo cada vez mais, cada dia gostando mais da entidade. Na última gestão, o Lindonor Peruso Júnior me convidou para ser o primeiro vice-presidente,
e hoje estou aqui, assumindo a presidência da CIBA. E quais são os principais desafios que tu enfrentou nesse período, aí, nesses 6 anos que tu está na entidade e na última gestão que tu participou? Nesse período todo da CIBA, nós tivemos várias demandas que foram tratadas lá, né? Algumas resolvidas, outras ainda pendentes. Sempre tem aquela questão das feiras itinerantes que vêm a Bagé, que agora com a ajuda do governo municipal elas estão sendo equacionadas. Né? A questão do voo regional, que é uma demanda que ainda está em curso, né? Dentre outras questões ligadas ao mundo empresarial. Né? Para os próximos 2 anos, os maiores desafios, eu creio que seja... primeiro, esses problemas trazidos por essa crise política e econômica que o Brasil está vivendo. Então, a entidade tem que estar sempre dando suporte para o empresariado nesse ponto. E, da minha gestão, particularmente, eu entendo que o nosso grande desafio é equacionar essa questão do relacionamento dos associados com a CIBA. Né? Esse relacionamento das pessoas com as associações tem mudado muito em função das mídias sociais, da internet, né? E questão da falta de tempo também. As pessoas não têm mais muito tempo para se dedicar a isso. Então, elas estão absortas lá nos seus problemas. Né? Então, eu creio que seja esse o maior desafio dos próximos 2 anos. Criar um canal de comunicação direto com os empresários e aumentar a abrangência da entidade. Bagé é um município com base da economia, principalmente no comércio e nos serviços, né? Segundo os dados da Fundação de Economia e Estatística. Ao mesmo tempo, a gente está vendo muitas empresas fechando, pontos comerciais ficando vagos. Na tua visão, o que pode ser feito para melhorar esse cenário de crise, né, que a gente vive atualmente, principalmente para essa questão dos serviços aí? Principalmente incentivo ao setor produtivo, né, e deixar o empresário trabalhar. Né? Eu creio que esses sejam os pontos mais importantes, porque o empresário hoje, na verdade, ele é atacado de todos os lados por uma série de questões. Fora a questão política e econômica, tem questão trabalhista também, que assola muitas empresas no dia a dia. Então, tem muitos pontos a serem tratados. Né? A questão tributária, que é muito forte em cima da cadeia produtiva. Eu creio que isso não foge muito disso, não tem muito segredo, né? Incentivo para as práticas comerciais e prestações de serviço, para que elas gerem emprego e gerem renda, porque, na verdade, toda a renda, toda a riqueza é gerado na classe produtiva, empresas, produtores rurais, prestadores de serviços. Então, não tem muito segredo, é só deixar as pessoas trabalharem que elas produzem. E a indústria também faz parte da CIBA, né? E essa é uma questão debatida há muito tempo na cidade, a necessidade de atrair investimentos desse porte. Semana passada tivemos o lançamento do programa Empreende Bagé, né? Que é uma tentativa também do governo municipal de incentivar que indústrias se instalem na cidade ou que os próprios empresários de Bagé tenham as suas indústrias. Como é que tu acha que é possível alcançar esse objetivo? Primeiro foi uma iniciativa válida, né, do poder público, através da Secretaria de Desenvolvimento, né? A questão da indústria é debatida desde sempre em Bagé. Né? Por ser uma cidade fronteira, talvez ela não tenha sido pensada para ser uma cidade industrial. Né? E nós sabemos que a indústria é um grande capitalizador de recursos, né? Um grande gerador de recursos para qualquer tipo de município. Uma cidade desenvolvida, uma cidade com uma indústria forte. Nós temos uma indústria mais ligada ao agronegócio, uma indústria muito forte, muito bem organizada, mas precisamos sim de ampliar esse leque de indústrias, né? Até para geração de emprego e renda. É um desafio grande aí que se tem para os próximos anos e também não foge muito da questão empresarial, né? Para ter uma indústria forte tem que haver incentivo e condições de infraestrutura para que se trabalhe, né? Então tem que pensar essa situação. Para a indústria vir, tem que ter uma infraestrutura para ela produzir os seus produtos e para depois deslocar eles, né? E incentivos para que se torne algo competitivo, né? Também não foge muito disso. E é possível perceber na composição da nova direção, né, que todos os integrantes são bem jovens, em uma entidade que é centenária, né, o ano que vem completando 120 anos. Como é que vocês planejam inovar na área? Tem isso, né? A CIBA completando 120 anos. Quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco assustado, sinceramente, mas aí eu já tinha me comprometido a assumir, então... Bem, né? Na tua gestão. Bem na minha gestão, bem na minha vez. Né? Mas tudo bem, isso é até uma alegria que eu estou tendo, né? É uma entidade clássica, vamos dizer assim, né? Com uma grande influência no município, grande influência no meio empresarial e até nós estamos planejando um ano bem especial em função disso, né? Em contrapartida, é uma diretoria bastante jovem, né? Isso é uma demanda até dos próprios ex-presidentes que pedem que os jovens assumam a entidade, né? Isso é uma tendência que vem acontecendo nos últimos anos, até
para que a CIBA cumpra seu papel de formadora de líderes, né, de criação de novos líderes. Então, tem isso, é uma diretoria jovem com apoio dos ex-presidentes sempre, em trabalho conjunto com os ex-presidentes. Então, é uma junção, vamos dizer assim, dos ex-presidentes mais experientes e dessa juventude que está começando a empreender agora e com um ponto de vista, com um ângulo de visão diferente. E tu foi eleito, mas ainda não foi empossado, né? Então nos conta quando é que acontece a posse. A posse oficial em reunião acontece dia 11 de julho, agora, próxima terça-feira, né? Posse oficial em reunião com a prestação de contas do Peruso Júnior, né? E a posse festiva acontece dia 18 de agosto no Prêmio de Extinção, 15º Prêmio de Extinção, né? Que é um prêmio onde são premiadas as empresas mais lembradas do município, as marcas mais lembradas do município. Que já é um prêmio tradicional, né? Tradicional. A 15ª edição é um jantar para mais de 500 pessoas todo ano, é bastante tradicional. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem, né? Porque a cidade de Bagé completa 206 anos no próximo dia 17. A Câmara de Vereadores, em fevereiro, completou 170 anos, né? Mas é o ano das comemorações, então, dos 170 anos da Câmara de Vereadores da cidade e também da cidade de Bagé, né? Completando 206. Então, eu vou te pedir para deixar uma mensagem aí por essas datas comemorativas. Ótimo. Bom, Bagé, 206 anos, sempre foi uma cidade muito importante no cenário nacional até. Tem perdido um pouco da sua pujança nos últimos anos, né? Talvez não por culpa própria, mas por uma questão de política, mas deixar uma mensagem aqui de otimismo para o povo bagiense e que siga lutando, porque o povo bagiense é um povo lutador, um povo trabalhador. Então, que siga nesse caminho de sucesso. A nossa região é uma região muito bonita, muito interessante para se viver, uma região que tem todos os aspectos da sociedade em termos de economia, cultura, história. Nós temos uma cidade histórica muito bonita, uma cidade cultural com vários artistas daqui. E, inclusive, até agora na Semana de Bagé tem mais um evento, né, que é promovido pela CIBA, que é o Arte na Vitrine, para comemorar também essa questão cultural em Bagé, que é muito forte, né? É um evento dos artistas, é um evento muito legal. Então, deixar essa mensagem aí para que o povo siga com seu histórico aí aguerrido e que não deixe se entregar para o pessoal aí que está querendo esculhambar um pouco a comunidade. E obrigada então mais uma vez, Frank, pela tua presença. O Câmara Notícias encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação pelo Facebook da TV Câmara Bagé.